existe uma lição nesse versículo que nós temos, uma revelação da parte de Deus, e ela tem a ver com o tempo. E quando a Bíblia ensina, não sejam tolos, mas sejam sábios, eu já começo a perguntar, não se esqueça de ler a Bíblia assim. Você lê um versículo e não apenas fala, nossa, que versículo lindo, nossa, que versículo forte. Não, não faça isso. Leia e pergunta para a palavra, tá, mas o que é isso, Senhor? Portanto, vede prudentemente como andais. O Senhor, eu preciso olhar o modo como eu estou andando. Tá bom, Senhor, como assim? Não ande como um tolo, mas sim como um sábio. Tá bom, na minha caminhada eu não posso ser tolo, eu tenho que ser sábio. Eu preciso de mais explicação, Senhor, eu preciso de mais clareza, mais revelação. Como é que eu faço para não ser tolo, mas para ser sábio? E o versículo 16 fala, remindo o tempo, porque os dias não são dias bons, são dias maus, são dias difíceis, são dias terríveis, e a gente sabe o sofrimento que a gente passa aí, não é? Queridos, quando a Bíblia fala sobre remir o tempo, nós temos que primeiro entender o que é tempo. Tempo significa a duração dos fatos. Olha só, a sua vida é um fato, a minha vida é um fato. Acontecem vários fatos e várias ocorrências, e elas sempre têm um período de tempo em que elas acontecem. O quanto dura o tempo, o quanto dura um fato, o quanto dura um caso, o quanto dura uma vida, tudo isso é relativo ao tempo. E nós estamos aqui no mundo que é regido pelo tempo. O mundo ele é governado pelo tempo. Vocês percebem? Afinal de contas, o tempo passa, não é? O tempo está passando para nós, as crianças vão crescendo, né? A gente vai envelhecendo, uma geração vai passando, entra outra geração. E foi sempre assim, olha que coisa interessante. Sempre foi assim. O tempo sempre passou. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Teve um momento em que o tempo começou. Olha só que coisa interessante. Houve uma época em que não existia tempo. Eu posso dizer para você, é fato. Porque o tempo teve um começo. O próprio Deus, ele criou o tempo. A Bíblia diz isso. Você começa a ler a Bíblia, Gênesis 1, e você vai perceber que de repente Deus criou os céus e a terra. E pronto, foram criadas todas as coisas. Deus criou os céus. E pronto, o mundo espiritual estava criado. Deus criou a terra. O mundo material estava criado. E quando de repente Deus, olha só, veio a tarde, veio a noite, Deus criou o dia, Deus criou o sol, a lua, e criou o entardecer, Deus criou o tempo. Ora, se Deus criou o mundo espiritual, Ele não está sujeito ao mundo espiritual. Se Deus criou o mundo material, Ele não está sujeito ao mundo material, pois Ele criou. E se Deus criou o tempo, Deus não está sujeito ao tempo. Deus não está debaixo do tempo assim como nós estamos. Nós temos que obedecer o governo do tempo, mas Deus não, porque Ele está acima do tempo. Ele que criou o tempo. Para Deus não existe tempo como existe para nós. Passado, presente e futuro se fundem na mão dele. Ele faz o que Ele quer, com o presente, com o passado e com o futuro. Ele faz novas todas as coisas, irmãos. Quer dizer que Ele muda até o passado. Para você poder entender, Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele não mudou só o meu presente e o meu futuro. Ele não mudou só este ano que nós estamos vivendo, o nosso presente e o nosso futuro, mas Ele mudou todos os tempos. Ele mudou o presente, passado e futuro. Ele fez nova todas as coisas. Ele mudou a vida de Adão. Deus falou para Adão assim: Adão, não coma deste fruto, não quebre aliança, não entre em desobediência, não seja tentado, e não aceite, e não ceda a tentação. Deus falou para ele: não peque, mas ele pecou. Mas Deus havia dito: se você pecar, você vai morrer, porque toda alma que pecar, essa morrerá. E Adão pecou e morreu. E Jesus veio e morreu na cruz e mudou a vida de Adão. Porque no dia que Adão ressuscitar, ele vai olhar para Jesus e vai se render aos pés dele, e vai se dobrar e vai falar: Senhor,
meu e rei meu. Porque apesar de ele ter quebrado a aliança e ter descido a cova e ter voltado a pôr na terra do jeito que Deus disse que aconteceria, você é pó e ao pó você vai tornar. Jesus foi lá e mandou a vida de Arão e trouxe para ele vida, assim como trouxe para mim vida e ressurreição. Ele fez novas todas as coisas. Jesus é assim. Mas, queridos, apesar de Deus não estar limitado ao tempo, nós estamos limitados ao tempo. E a Bíblia está falando para a gente remir o tempo. Nós temos que saber o que é remir. A expressão remir o tempo significa ter controle sobre o tempo, significa resgatar o tempo, aproveitar o tempo, significa usar o tempo sabiamente. Então, se você for pesquisar na internet o que é remir o tempo, vai aparecer usar o tempo sabiamente, usar o tempo com sabedoria. Aí, de repente, quando o dicionário aqui na língua portuguesa diz que remir o tempo significa usar o tempo com sabedoria, eu começo a perceber por que o versículo anterior diz: não seja tolo, mas seja sábio. Porque o versículo, após esse diria: use o seu tempo com sabedoria. Remir o tempo significa usar o tempo com sabedoria. E usar o tempo com sabedoria significa não desperdiçar o tempo. Eu não consigo imaginar uma coisa que é mais tola do que jogar o tempo fora. Eu peguei o meu tempo e joguei fora. Uma hora que seja, uma hora de vida que você tinha, você desperdiçou, jogou fora. Não há sabedoria em fazer isso. Mas quando a gente diz: não, eu quero aproveitar o meu tempo, o tempo que Deus me deu para viver aqui na terra, ele tem que ser bem aproveitado, ele tem que ser bem usado, ele tem que ser vivido sabiamente, com sabedoria, com inteligência. Porque aí sim você vai fazendo o que a palavra em Efésios 5:15 e 5:16 ensina: remir o tempo, usar o tempo de forma sábia para as coisas que são de fato importantes. Eu poder olhar para a minha vida e falar: nossa, eu já fiz tanta coisa, eu já desperdicei meu tempo com tanta coisa que não é importante. Já foi, já era. Vou fazer o que agora? Já joguei meu tempo fora com tanta maneira, já foi. Não tem o que fazer pelo tempo que passou, mas há o que fazer pelo teu futuro. Nós podemos olhar daqui para frente e falar: a partir de hoje eu aprendi de Deus a sabedoria do que significa remir o tempo. E o meu tempo daqui para frente, nesse final de 2024, começo de 2025, ele vai ser um tempo remido, ele vai ser um tempo cuidadosamente vivido com sabedoria. Olha que maravilha! É uma escolha e nós podemos e devemos fazer isso. Mas quando a gente pergunta: como é que eu vou remir o tempo? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou viver de forma sábia? Como é que eu vou pegar as minhas 24 horas e fazer lá uma separação? Bom, eu vou dormir 7 horas ou 8, sei lá, depois eu vou tirar 1 hora para eu almoçar e vou tirar 15 minutos para tomar um café de manhã. Isso, mas eu vou trabalhar o resto do dia e depois eu vou descansar, eu vou assistir TV. Eu não sei, vou orar, vou falar com Deus, vou falar com um amigo. O que eu vou fazer com o meu tempo? Eu vou estudar. Mas quando a gente olha para as nossas 24 horas que nós temos no dia e falamos assim: olha, eu vou usar sabiamente, a gente não joga fora mais. E quando você for dormir, bom, chegou a hora de dormir, descansar, e você para refletir: deixa eu ver como é que foi o meu dia, deixa eu ver se eu joguei uma parte do meu tempo fora. E aí você começa a olhar e pensar: joguei fora, fiquei pensando em bobagens, fiquei gastando a minha mente com coisa que não levava em lugar nenhum, andando em círculos dentro da minha cabeça, coisa que não deu fruto nenhum, que só me fez sentir mal ou pior. Eu fiquei gastando meu tempo com aquilo, ou talvez com discussões, ou talvez com ira, ou talvez com brigas, ou talvez falando bobagens, ou fofocando, ou sei lá o que, ou falando mal de alguém. Pegou um tempo e ó, pôs fogo igual pôr fogo numa folhinha de papel assim, ó. Você vai queimar, por fim fica olhando sua vida pegando fogo, jogando fogo.
andar no caminho certo, no caminho da palavra. Todas as receitas para toda a sabedoria, para tudo de melhor que existe na vida, estão neste livro chamado Bíblia Sagrada. 2 versículos, uma lição para a vida, e nós podemos aprender. Mas pastor, como é que eu faço para remir o tempo? Resposta: aproveitando cada oportunidade. Se você tiver uma oportunidade, aproveite. Não deixe escapar. Puxa vida, eu podia ter feito isso, né? Seria uma coisa boa. Já passou, já foi. Não. Se eu posso fazer, peraí, tem uma chance. Só um minutinho, eu vou fazer agora. Aproveita, vai, faz. Você não vai se arrepender. Quando você for dormir, você pensa assim: puxa vida, né? Eu tive algumas oportunidades hoje, ou uma só, e eu aproveitei muito bem. Vai dormir em paz, feliz, por ter remido o tempo, por ter aproveitado cada oportunidade. Remindo o tempo, em outras traduções, diz: aproveitando cada oportunidade. É um sinônimo, é a mesma coisa. Tá bom? Vamos aprender então aqui bem rapidinho como é que eu faço para poder remir o tempo, aproveitar cada oportunidade. O que significa? Como é que eu tenho que viver? Provérbios 3,13, a palavra de Deus vai ensinar que para poder remir o nosso tempo, de acordo com o que o versículo anterior, Efésios 5,15, já explicou, que nós devemos ser sábios e não necios. Devemos ser sábios com o nosso tempo e não tolos com o nosso tempo. Para ser sábio, eu preciso de uma coisa: sabedoria. E para ter sabedoria, ela não vai vir do nada, eu preciso buscar. Eu posso pedir para Deus e devo pedir sabedoria, porque a Bíblia diz que quem pede sabedoria para Deus recebe, e Deus distribui sem fazer acepção de pessoas. Pediu sabedoria e Ele dá. Nós temos que pedir, mas nós também precisamos buscar a sabedoria como quem busca coisas preciosas. Assim nós vamos encontrar, e com sabedoria nós poderemos remir o tempo. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 13: bem-aventurado é o homem, ou feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Quer saber como é que vive bem? Como é que eu vou viver a minha vida aproveitando o meu tempo da melhor maneira? Tem que buscar 2 coisas que estão aqui na palavra de Deus. Sabedoria é uma, conhecimento é outra. Se você parar de aprender, segundo muitos pensadores da nossa época, inteligentíssimos, que também são sábios, eles dizem que nós paramos de viver. Um bebezinho que acabou de nascer já começa a aprender como mamar, já vai aprendendo como olhar, chorar na certa expressão. A gente começa a aprender na hora que a gente nasce, até dentro da barriga, o bebê está aprendendo. Isso a gente só pode parar de aprender no momento que a gente morre na terra. Mas se eu estivesse na soleira hoje, eu não aprendi nada. Deitei minha cabeça no travesseiro e o meu dia fechou assim: hoje eu não aprendi nada. É bem triste, é bem lamentável olhar para um dia que você não aprendeu nada. Tem que aprender alguma coisa, tem que buscar conhecimento e tem que buscar sabedoria. Mas sabe o que aconteceu com o mundo de hoje, irmãos? Na loucura que o povo vive, na correria, olha só, o povo pensa que está remindo o tempo. Eu corro para lá, para cá, não tem tempo para nada, desesperado, sai atropelando todo mundo no trânsito. A loucura do dia, ninguém tem tempo para nada, porque o mundo corre o tempo todo. Mas eles perseguem o vento. Lamentável. Sabe, as pessoas correm atrás de tanta coisa? Os mundanos, mas a Bíblia diz para nós não sermos assim. Que nós não somos como os filhos do mundo, como os filhos das trevas. Eles buscam tudo, eles buscam especialmente dinheiro. Não, tem que trabalhar, tem que correr. Debilita a saúde, destrói com tudo porque quer dinheiro. Mas não busca sabedoria nem conhecimento. Algo totalmente sem sentido. Versículo 14. Por que é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento? Porque
porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Quer buscar bens materiais? Ok, não tem problema. Mas a Bíblia está ensinando assim, ó, se buscar os bens materiais e buscar sabedoria e conhecimento, é tolo, é nécio. Porque é muito melhor a sabedoria e o conhecimento do que bens, do que ouro, do que prata. Está escrito aí. Como é que eu faço para aproveitar bem o meu tempo? Eu vou para Provérbios e falo, Senhor, eu vou buscar sabedoria e vou buscar conhecimento. Ao invés de jogar o tempo fora, eu vou procurar aprender alguma coisa. Aprenda alguma coisa que vai te trazer frutos aqui na terra, no mundo secular. Vai estudar, vai ler, vai aprender, vai pesquisar. Vai ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vai se edificar, vai orar. Faz com que o seu tempo seja valioso. Seja gastado de modo valioso. De modo que você valorize a sua vida, o seu tempo. Mas não joga fora. Não joga fora, não fora. Poxa, eu gastei uma hora do meu tempo que você deu para nada, não faça isso. Como remir o tempo? Primeira lição, buscando sabedoria. Segunda lição, Salmos 56, 12. Olha só. Se você mudar o modo como você administra o seu tempo de acordo com a palavra de Deus, a sua vida vai mudar, vai ser transformada, você pode ter certeza. Você vai continuar com os seus afazeres, com os seus compromissos, com os seus hábitos, mas alguns pequenos hábitos vão mudar, e quando eles mudarem, a sua vida vai mudar. Quando você perceber que você vai trocar essas horas, minutos que seja do seu dia, em que você jogou fora com nada, e passou a buscar conhecimento e sabedoria, a sua vida já vai ser transformada. A segunda lição está: nós precisamos usar o nosso tempo praticando ações de graça. Ações de graça. Olha, se eu pegar o tempo que eu tenho, que eu estou jogando fora, e falar, eu vou aproveitar isso aqui para praticar alguma ação de graça. Ação de graça significa ação de gratidão a Deus. O salmista, ele disse essas palavras: os teus votos estarão sobre mim. Ele está dizendo assim, ó, vai ter muitos votos, eu vou fazer voto com Deus, e os votos que eu faço com Deus vão estar na minha vida. Olha só, e a Bíblia diz: aquele que faz um voto com Deus e não cumpre é nécio, é tolo. Não há sabedoria nesse humano. Um ser humano que faz um voto com Deus e não cumpre. Antes a Bíblia diz: não faça votos com isso. A Bíblia não fala para você fazer votos, não te obriga a fazer votos, mas fala bem claro: se você vai fazer um voto e não vai cumprir, não faça votos, porque quem faz isso não é sábio, é tolo. E Deus não se agrada de tolos, Deus se agrada de sábios. Será que eu posso vir a minha vida jogando meu tempo fora? A Bíblia diz que se eu fizer isso, eu sou um tolo. E a Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos. Então não, eu vou usar o meu tempo buscando sabedoria e praticando ações de graça. Gálatas 6:9. A Bíblia explica o que é ações de graça. Não se esqueça de ler a Bíblia assim. Eu estou lendo aqui um salmo: os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Amém, glória a Deus. Eu te renderei ações de graças. Mas o que é isso, ações de graças? Como é que eu faço para render ações de graças? Eu que quero remir o meu tempo, como é que eu faço para render ações de graças? A minha ação, aquilo que eu faço no decorrer do meu dia, tem que ser algo que demonstre a Deus gratidão. E o que é? Está escrito aqui, ó: não nos cansemos de fazer o bem. O que é isso? Você quer aprender como é que faz para poder remir o seu tempo? Aproveitar o seu tempo com sabedoria diante de Deus e ter uma vida maravilhosa por causa disso? Para remir o tempo tem que render ações de gratidão a Deus. E ações de graça, ações de gratidão é fazer o bem. Se eu falar, estou muito cansado de fazer o bem, já desisti, já parei com isso, meu tempo vai ser desperdiçado, vai ser jogado na lata do lixo. Mas se eu falar, não, eu ainda tenho um tempinho do meu dia que seja minúsculo para fazer o bem para alguém,
A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sabe aquelas pessoas que fazem bem e depois falam: não quero mais, eu cansei, para mim não serve mais? Não vai ceifar, não vai colher aquele bem que fez, porque a Bíblia diz: só vai colher se não desfalecer. Mas se desistir, nada de colher. Então a Bíblia fala: quer remir o seu tempo, ao invés de jogar fora, usa uma parte do seu tempo para fazer algum tipo de bem. E para fazer o bem, você vai ter que fazer o bem para alguém. E desse jeito, fazendo o bem para alguém, você vai estar rendendo graças a Deus. Você vai estar rendendo uma ação de graça, uma ação de gratidão a Deus. A psicologia e a psiquiatria receberam de Deus uma revelação, e eles estão distribuindo aos pacientes algo muito sério, que vai de encontro com a palavra de Deus. Eles dizem um jeito muito poderoso de lutar contra a depressão, contra a ansiedade, contra as doenças mentais desse século, que tem assolado a humanidade, é acabado com a humanidade, destruído. É viver este versículo aqui, é fazer o bem. Eles dizem assim: ó, se você chegar e falar: eu vou tentar fazer alguma ação de graça, eles dizem: olha só, se você tiver gratidão, você já vai estar no caminho da cura, da restauração da sua mente. Sentir gratidão. Mas se eu falo: mas eu não consigo sentir gratidão, eu estou doente, minha mente não está grata, e agora? Então eu vou para este versículo aqui, Gálatas 6:9, e faço alguma ação de gratidão. Já que eu não estou conseguindo sentir a gratidão, eu vou demonstrar a minha gratidão a Deus fazendo bem a alguém. E segundo a psiquiatria, essa atitude de fazer o bem para alguém, de visitar o hospital, de visitar um doente, de dar uma esmola, de ajudar alguém com uma palavra, com um conselho, com um consolo, com um abraço, com o que seja, de estender a mão para alguém, traz cura para a mente. Ora, é uma revelação de Deus. Porque para remir o tempo e para ter um tempo bem aproveitado e maravilhoso, nós temos que render ações de graça. E ações de graça é fazer o bem. Primeira lição: como remir o tempo? Buscando sabedoria. Segunda lição: praticando ações de graça, ações de gratidão a Deus. Último, Salmo 56:12. Desculpa, esse eu já falei. Lucas 12:32. Lucas, versículo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Depois que eu aprendi que o meu tempo só vai ser bem aproveitado como sábio aproveita o meu tempo, só vai ser remido se eu buscar sabedoria, se eu praticar ações de graça. A Bíblia agora me ensina que eu posso pegar o meu tempo, a minha vida, o meu ser, e fazer o melhor investimento que alguém pode fazer. Sabe, irmãos, quando a gente guarda dinheiro, compra um bem para tentar vender, compra um produto e fala: vou vender esse negócio, a gente chama isso de investimento, não é? E realmente é assim. Quando a gente estuda e gasta com aquele estudo, você está investindo na sua carreira, não é? Faz um curso, alguma coisa, olha só, consegui ganhar um salário melhor, fui promovido porque fiz um investimento. Não é assim que acontece. E nós temos que fazer esse tipo de investimento, porque nisso está sabedoria, está conhecimento, a busca pelo conhecimento. E a Bíblia ensina nós não sermos todos. Porque tem gente que acha que não precisa estudar, não precisa fazer nada, isso é coisa que os mundanos estão buscando. Mas está muito errado. Porque a Bíblia ensina a buscar conhecimento e sabedoria. E conhecimento e sabedoria na palavra em primeiro lugar. Mas tem que buscar conhecimento. Se Jesus não tivesse buscado conhecimento em carpintaria, ele jamais seria um excelente carpinteiro que ele foi. Jamais teria ajudado o seu pai da maneira que ele ajudou, com excelência no trabalho. E se alguém perguntar: mas será que Jesus tinha mesmo excelência no trabalho? Porque a Bíblia não diz nada sobre isso. Eu digo bem claro, a Bíblia diz: ele era experimentado no trabalho.
Quando o Carlos falou que eu trabalho como um touro, o homem trabalha como um monstro, o cara é assim mesmo. Jesus trabalhava assim. As mãos dele eram experimentadas de um carpinteiro. Faziam com excelência, aprendiam com excelência o ofício, porque nisso existe sabedoria. A Bíblia diz que aquele que é bom no que faz não vai servir gente comum, mas vai trabalhar para reis. Olha só, é a Bíblia que está falando. Nós temos que buscar isso, conhecimento e sabedoria, mas para o nosso tempo ser maravilhoso, nós temos que praticar ações de graça. E a última lição é: nós temos que investir o nosso tempo, a nossa vida, as nossas ações em tesouros que são eternos. Nós podemos investir aqui, podemos e devemos, mas para ser perfeita a nossa vida e o nosso caminho, nós temos que investir em tesouros celestes, em tesouros eternos. E Jesus ensinou isso. Olha só o que Jesus diz na sua palavra, Lucas 12:32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Existe um reino de Deus com toda a sua glória, com todo o seu poder, com todas as suas riquezas, com ouro, prata, cristais, tudo de maior valor que nunca chegou ao coração do homem. E de repente Jesus disse: não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado com dinheiro, com essas coisas, com condições financeiras, porque ao Pai agradou entregar o reino dele nas mãos de vocês. Nossa, que palavra alegre. Versículo 33. Agora é hora da prova. Agora é hora de perceber quem está preparado para receber o reino e quem não está. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros nos céus que nunca acabem, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Alguém chegou até Jesus, Jesus estava ensinando: por que vocês estão buscando essas coisas? Senhor, eu vou passar fome, Senhor, eu não tenho roupa para vestir. E quando eles falaram isso para Jesus, Jesus deu essa palavra para eles: por que vocês estão com medo? Ao Pai agradou dar-lhes o reino. Vocês não têm nem o que vestir, pega o pouco que vocês têm e vende e vai na escola. Eita, irmãos, Jesus está falando com gente pobre, não é gente com carro na garagem, não, com casa para morar, com roupa à vontade, passando o final de ano aí, ó, tomando um banho de loja, tendo dinheiro para comprar presente para os outros. Jesus estava falando com gente pobre, e ele disse assim: eu vendo o que vocês têm para os pobres. Porque Jesus estava dizendo aqui: vocês estão aí reclamando, mas está todo mundo de barriga cheia. Vocês comeram hoje, mas tem gente que não comeu. Está com uma bolsa, carregando uma bolsa. Poxa, vende essa bolsa e pega o dinheiro da bolsa e dá para o pobre. Compra um pedaço de pão e dá para o coitado mendigo ali. Jesus falou isso. Ah, Senhor, mas eu só tenho essa bolsa que eu vou vender e dar para o pobre. Ele disse assim: vende o que você tem e façam bolsas para vocês que nunca vão se envelhecer. Jesus estava dizendo: se eu pegar uma bolsa, essa camisa que eu tenho aqui, eu vou vender e dar para o pobre, ou então eu vou dar ela para o pobre. Ele está dizendo que eu vou conseguir uma camisa que nunca vai envelhecer. Irmão, será que é fácil acreditar no que Jesus está dizendo? Tem que acreditar na palavra de Deus. Senão você olha, escuta a palavra, vem para a igreja e fala: é verdade, oh glória, que palavra, e não faz nada disso que está escrito. O pior é o pastor que vai e prega e ensina a palavra para a igreja e depois não faz. Aí Jesus olha e fala: pelo amor de Deus, Alexandre, não. Ele quer que a gente faça. E Jesus me deu a oportunidade, aproveitando cada oportunidade. Eu vi um filme que se chama A Cruz e o Punhal. Assistam. Foi gravado em 1970 ou alguma coisa. Filme excelente, maravilhoso. A
a cruz e o punhal. E o missionário que foi chamado para a obra, deixa sua esposa grávida, prestes a ganhar o bebê,